Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando é a professora Eliane e nós vamos a mais aula da disciplina Saúde Mental do curso Técnico em Enfermagem Instituto São Miguel para a turma D de Gandu, quase formando. Gente, conforme combinamos na aula passada, hoje nós falaremos de mais algumas patologias. A primeira delas, a depressão, um grande tabu, um assunto de muitos estudos, de muitas rodas de conversas, um assunto um tanto quanto desconhecido, que inclusive tem sido alvo de muitas críticas, de piadas de mau gosto, né? Pela falta de conhecimento mesmo. Então, bora adquirir o conhecimento para que nós sejamos multiplicadores da saúde, para que nós sejamos defensores do bem. Então, olhem só, a depressão é uma doença. Doença está classificada no CID-10. Não é frescura, não é invenção, não é preguiça, não é charme, não é teatro, é uma doença, né, mental, e ela é caracterizada por uma tristeza marcada, né, e prolongada. Também pela perda do interesse pelas atividades básicas, né, habituais, e que inclusive eram tidas como agradáveis pela pessoa vitimada por essa patologia, né? Ela também apresenta perda de energia ou cansaço fácil. A depressão, gente, ela pode afetar pessoas de toda e qualquer idade, e inclusive animais, viu? As pessoas podem ser atingidas desde a infância até a terceira idade, e é claro que se não for tratada, ela pode evoluir com uma piora, inclusive chegando ao suicídio, né? Que infelizmente é uma consequência muito frequente da depressão. A depressão, gente, ela pode ser episódica, pode ser recorrente ou crônica, né? Que é quando se torna aí uma doença que vai fazer parte da vida da pessoa, que vai ser tratável, mas não tem cura. Ela conduz à diminuição da capacidade do indivíduo, né, de se manter, de se cuidar das suas responsabilidades do dia a dia. A depressão ela pode durar de alguns meses a anos. No entanto, cerca de 20% dos casos evolui, né, para a cronicidade, se tornando uma doença crônica, né, o mal do século. E algumas causas e sinais da depressão, né? Problemas de saúde, principalmente a aceitação de alguma dificuldade de saúde, questões familiares e financeiras, nós temos visto muito isso agora durante a pandemia, eventos traumáticos, fatores físicos, inclusive os padrões impostos pela sociedade, o envelhecimento, né, pela a questão da própria perda do organismo, o uso de álcool e drogas. Os sinais da depressão são pensamentos ruins e persistentes, né? Uma energia negativa, podemos dizer assim, a falta de interesse ou do prazer em realizar as próprias atividades, mesmo as básicas, alteração de peso não intencional, seja na questão de perda ponderal ou de ganho excessivo de peso, dormir muito ou dificuldade para dormir, né, que são os extremos, né, a insônia também, dificuldade de concentração, falta de energia, uma sensação de culpa excessiva e, claro, infelizmente, os pensamentos suicidas. Os fatores de risco. Gente, o interessante em avaliar os fatores de risco é que toda e qualquer pessoa tem predisposição ou pode desenvolver depressão, né? Então, pessoas com episódio de depressão no passado, pessoas com histórico familiar de depressão, mulheres, em sua grande maioria, infelizmente, principalmente na adolescência, nos primeiros anos pós-parto, também na menopausa e na pós-menopausa, tá? Pessoas que perdem perdas significativas, principalmente de alguém próximo, inclusive animais. Pessoas com doenças crônicas, né, cardiopatas, hipertensos, asmáticos, diabéticos, pessoas com histórias de trombose, de artroses, doenças reumáticas, né, pessoas soropositivo, pessoas com fibromialgia, com cancro e com outras doenças, principalmente as doenças que deixam marcas, não apenas marcas físicas, mas marcas emocionais, né, ou sociais.
Pessoas que convivem com um familiar portador de uma doença grave, crônica, né? Geralmente pessoas que cuidam de pacientes portadores de Alzheimer. Pessoas com tendência para ansiedade ou pânico. Pessoas que atuam em profissões, né, geradoras de estresse ou de circunstâncias de vida que causam estresse. Nós estamos falando aí de professores, policiais, médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, por exemplo, motoristas também. Pessoas em dependência de substâncias químicas, como álcool e drogas, e idosos. Os sintomas. A modificação no apetite, gente, nos dois extremos. Tanto a falta como o excesso, né, de apetite. Perturbações do sono, como a sonolência ou a insônia. Fadiga, cansaço, perda de energia. Sentimentos de inutilidade, falta de confiança, baixa autoestima, sentimentos de culpa, sentimentos de incapacidade, falta ou alterações de concentração, preocupação com o sentido da vida e com a morte, desinteresse, apatia, tristeza, alterações no desejo sexual, irritabilidade. E as manifestações dos sintomas físicos, como nós falamos na aula anterior, que são as doenças psicossomáticas, por exemplo. O tratamento, gente, normalmente é medicamentoso e tem intervenções psicoterapêuticas também, ou se usa as duas. As intervenções psicoterapêuticas são particularmente úteis nas situações ligeiras, né, reativas da vida, como associação com medicamentos. Geralmente nas bandeiras, nas situações graves, a psicoterapia, ela necessita ser associada com medicação. Né, ela vai ser um complemento. E os medicamentos, né, eles são os antidepressivos, é o nome da classe. Só para relembrar, depressão não é frescura, não é apenas tristeza, não é falta de vergonha. É uma sensação de angústia, de vazio, de ansiedade, de dor, de sofrimento, que traz desânimo, isolamento, irritabilidade. É uma doença que atinge 350 milhões de pessoas no mundo. E é um transtorno que pode sim, e deve sim, ser prevenido e ser tratado, e não apenas no mês de setembro, mas todos os dias. Próxima, síndrome de Burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional. Muita gente, viu, se enquadra nisso. Gente, olhem só, a síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico, né, descrito desde 1974 por Friedberg, né, um médico americano. E o transtorno, ele está registrado no CID-10, né, que é a classificação de doenças internacionais relacionadas a doenças de saúde. A principal característica é o estado de tensão emocional, né, estresse crônicos, né, que são provocados pelas condições de trabalho. E essas condições, elas podem ser físicas, emocionais, psicológicas, né, e que sejam desgastantes para o ser humano, para a pessoa. Essa síndrome, ela se manifesta especialmente em pessoas em que a profissão exige um envolvimento interpessoal direto e intenso. Falamos quem principalmente? Profissionais da área da saúde, né? Professores também, profissionais de conselho tutelar, policiais, bombeiros, são pessoas que se veem inteiramente ligadas à sua proteção. Então, quando nós falamos em saúde mental, nós estamos falando também do contexto em que essa pessoa vive. Então, esses profissionais, quer dizer que todo mundo que é da área da saúde vai ter síndrome de Burnout? Quer dizer que todo policial vai ter síndrome de Burnout? Não. Só que nós somos as pessoas, né? Esse grupo são os grupos mais propícios para desenvolverem essas doenças. Quando o trabalho te faz mal, sua saúde mental é prejudicada. Quais são os sinais e sintomas da síndrome de Burnout? Mudanças de humor, isolamento, pessimismo, irritabilidade, baixa autoestima, dificuldade de concentração, dores de cabeça, lapsos de memória, dores no corpo, ansiedade, problemas digestórios, depressão e cansaço físico e mental. O diagnóstico, gente, vai ser de acordo com a história do paciente. Ou seja, é muito difícil dar o diagnóstico de Burnout. E hoje, em plena pandemia, se nós formos avaliar
acredito que mais de 75% de nós profissionais da saúde nos enquadramos nesse grupo de portadores da síndrome de Burnout. E desses 75%, 100% deles não percebem que estão doentes, né? Ou não aceitam que estão doentes. O tratamento, gente, inclui o uso de antidepressivos e a psicoterapia, a atividade física regular, né, exercícios de relaxamento também, para que se possa controlar. E, em último caso, afastamento, né, do ambiente de trabalho. A síndrome de Burnout é considerada a síndrome da enfermagem, infelizmente. Cuide da sua saúde mental desde agora. Cuide dos seus colegas que já estão na área. Seja um defensor da enfermagem, seja a enfermagem. Não seja mais um crítico. Não estou dizendo para ocultar os erros, porque todos erram, mas seja um defensor, seja um que apazigua, seja um que abraça, que acalenta e não que critica. Continuamos na próxima aula, falando então... gente, desculpa repetir aqui, mas eu passo para vocês o assunto da próxima aula, durante a nossa aula de hoje. Dúvidas? Chamem lá no chat.